Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. João 1, a partir do versículo 35. Farei a leitura na Nova Almeida. Mas antes de ler, pensa. Para onde sua vida aponta? O que eu quero perguntar com isso? Para que direção o seu testemunho tem conduzido outras pessoas? As suas palavras, os seus atos, as suas ações, elas direcionam as pessoas para algum lugar. Para onde a sua vida tem apontado? Eu quero ler com você esse texto, a partir do versículo 35, que diz o seguinte: No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de iniciarmos mais uma semana consagrando ao Senhor o primeiro dia desta, Pai. Obrigado, Pai, porque é maravilhoso reunir com o Teu povo e exaltar o Teu nome e podermos, Pai, contemplar a Tua glória mediante a instrução da Tua palavra e quedarmos-nos aos Teus pés, Senhor, em adoração, reconhecendo quem o Senhor é e os benefícios que desfrutamos, Pai, por pertencermos ao Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela porção da Tua palavra que acabamos de ler. E o nosso desejo, Pai, não é só entendê-la, Senhor, discernindo os seus fonemas, mas nós queremos, Pai, também o seu sentido, o seu significado, para que a nossa vida seja impactada, transformada, direcionada, aperfeiçoada na direção do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós pedimos, Pai, fala conosco por Tua palavra, que o nosso entendimento seja conduzido pelo Senhor e que o nosso coração seja cheio pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Alegra-nos, exorta-nos
e sustenta-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é a nossa sétima porção aqui pensando no Evangelho de João. E nós temos visto que o Evangelho de João foi escrito de forma mais tardia em comparação com os demais evangelhos, com Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos. João, ao contrário disso, é chamado de universal. E nós já vimos que João escolhe uma forma própria de escrever, porque ele está comprometido em desconstruir um pensamento vigente na sua época e dar aos cristãos base de segurança para que eles pudessem continuar crendo no Jesus, no Cristo, e crendo em Jesus, tivesse vida eterna. Então, comprometido com isso, João ele vai responder a esses boatos que surgem nos seus dias, as heresias que surgem nos seus dias, que desconstruía a pessoa de Jesus, afirmando que Jesus foi possuído pelo Cristo e foi abandonado posteriormente pelo Cristo. Ou outros grupos que diziam que Jesus era apenas uma aparência de homem, que não era um homem propriamente dito, porque não podia o Deus eterno ter se feito carne pecaminosa, ter se feito carne caída, pecador. É interessante olhar para o Evangelho de João e perceber como João escreve. Ele escreve para fortalecer na fé. E ele escreve diferente dos evangelistas, dos evangelhos sinóticos, que queriam dar fatos por ordem, e eles partem de uma genealogia ou do nascimento de Jesus. Como João está focado em provar que Jesus não era um mero homem, mas o Cristo eterno, ele parte desse princípio. E ele começa a fazer essas afirmações teológicas contundentes e categóricas a respeito da pessoa de Jesus. E ele começa atribuindo a Jesus o título Verbo. Ele era o Verbo desde o princípio. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele é Deus desde o princípio. Houve um homem que veio para testemunhar a respeito dele, e não podemos confundir uma coisa com a outra, suas testemunhas a respeito de quem eles testemunham. E ele vai dizendo que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam a Jesus, foi dado o poder a eles serem feitos filhos de Deus, somente aqueles que creem no seu nome, os quais não fizeram isso de si mesmos, não porque sentiram vontade, mas porque Deus os convenceu de tal coisa. E depois de João fazer essa introdução afirmando quem é o Senhor Jesus Cristo, nesse início do Evangelho, ele começa a dar razão porque ele faz essas afirmações. Ele seleciona fatos, testemunhas, provas do que ele está dizendo. E João escolhe primeiro uma testemunha ocular, para pegar o testemunho dessa pessoa, de uma pessoa que tenha credibilidade, para dizer, eu estou falando isso porque não somente eu vi isso e testifiquei isso, mas existem outros também. Ele escolhe o mais popular de sua época, que era a personagem efervescente daqueles dias, que já foi apresentada no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E João veio com um propósito, ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz. O João que foi apresentado no verso 6, agora é tomado a partir do versículo 19. E João começa a ser apresentado como essa testemunha contundente. E nós vimos aqui que o testemunho de João, ele faz toda a diferença aqui no início do Evangelho, porque João não fala de si mesmo. João veio para falar de Cristo. E ele tira todo o foco das pessoas que tinham atenção nele e direciona esse foco para Cristo, que era o objetivo do seu ministério. Ele tinha consciência de sua vocação. Quando recebe uma comitiva de judeus, João desvia a atenção de si e dá o seu humilde testemunho, dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Quando diante de uma multidão, e ele contempla Jesus vindo em sua direção, como vimos aqui, dos versos de 29 a 34, João faz questão de dar o seu testemunho completo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a fala de João queria apresentar para toda a sua audiência naquela ocasião, que não existia salvação em nenhum outro, somente o nome de Jesus, porque ele era aquela perfeita figura apresentada no Antigo Testamento, e que agora concretamente estava diante dos seus discípulos. Agora, a gente está aqui nessa terceira parte, nessa série de 4 dias, que João escolheu, João, o evangelista, escolheu narrar os fatos desses 4 dias. Nós lemos relatos a respeito de 2 dias, no versículo de número 35,
o terceiro dia é introduzido com a expressão no dia seguinte, o dia que sucedeu aquele testemunho completo de João. E o versículo número 43 mostra o quarto dia, o dia que sucede. E eu queria chamar a sua atenção para olhar para esse trecho que nós lemos, composto por esses dois últimos dias que foram selecionados. E nesses dias nós vamos ver essa sequência de testemunhos que são dados a partir do testemunho de João Batista. E é interessante nós percebermos, nós temos nesse relato lido o testemunho de João, que está sendo reiterado, repetido, sem se preocupar em ser repetitivo, o testemunho de 2 dos seus discípulos que seguiram a Jesus, e depois o testemunho de Filipe, que teve um encontro com Jesus. Nessa porção, eu queria convidar você a meditar nessa noite a partir do seguinte tema: o exemplar testemunho de João Batista. Nós já vimos que João foi chamado para ser testemunha, que o seu testemunho era humilde, que o seu testemunho era completo. Mas eu quero perceber junto com vocês nessa noite, a partir dessa leitura do Evangelho de João, que o testemunho de João também é um testemunho exemplar. E olhando para essa passagem, nós podemos perceber que o testemunho de João é exemplar, porque é um testemunho que deve ser copiado, porque é um testemunho contínuo. E essa sequência de dias vai mostrando isso para a gente. João não se cansava de exercer o seu ministério. João não se cansava de falar da missão que ele tinha recebido do próprio Senhor, de ser aquele que clamava em desertos, anunciando o caminho do Senhor. E o texto começa dizendo no dia seguinte, como nós já vimos, uma sucessão de 4 dias, que foram escolhidos pelo evangelista João. Nestes 4 dias, que tudo entendemos que é o último dia da tentação de Jesus no deserto, o primeiro dia, porque no segundo dia, diz que de longe João viu Jesus vindo em sua direção, e ele pôde exclamar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testemunha a respeito da eternidade daquele Cordeiro, dizendo que ele já existia antes de mim. Ele diz mais, que pôde ver com os seus próprios olhos, conforme prometido pelo Senhor, que ele veria o Espírito descer sobre aquele que era o Cristo, do qual ele testemunharia. Ele disse: eu não o conhecia como Cristo, eu o conhecia como Jesus, mas aquela profecia cumprida me fez vê-lo como o Cristo. E João dá o seu testemunho diante de uma multidão. O texto que a gente leu começa dizendo, no dia seguinte, depois de ter dito isso diante de uma multidão, diz que João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, ele repete: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo aquela afirmação que tinha ouvido no dia anterior, eles agora se dispõem e seguem o Senhor. Ele já havia falado a mesma coisa, de um modo mais completo. Na verdade, ele já vinha falando a respeito disso há muito tempo, mas indicando a direção exata para a pessoa de Jesus. João tinha feito esse discurso completo no dia anterior, diante de uma multidão, que provavelmente esses discípulos já estavam lá também. Naquela outra situação, Jesus vinha em direção a João. No dia seguinte, tudo indica que Jesus somente passava e cada vez mais se distanciava dos olhos de João. Mas João Batista não perdeu a oportunidade de ser repetitivo, sem ser cansativo, porque ele tinha consciência na sua missão de que o seu ministério era anunciar Jesus como o Cristo, como o Cordeiro de Deus. Provavelmente não tinha mais aquela plateia enorme, porque o texto faz questão de dizer para a gente que não tinha mais uma plateia enorme, tinha somente 2 dos seus discípulos. Aqueles discípulos já tinham ouvido aquele discurso completo, e talvez essa fala de João fora somente um lembrete que trouxe à memória deles todo o sentido do que João queria dizer com aquela exclamação: eis o Cordeiro de Deus. Não precisava dizer de novo, porque eles já lembraram só com essa exclamação. Mas agora, toda aquela fala de João, que era contínua e firme neste propósito, contínua no testemunho, no primeiro momento, provocado por questionamentos daquela comitiva de judeus, depois pela vinda de Jesus na sua direção, mas agora sem nenhum questionamento, agora sem nenhum outro fator externo motivador. Agora, por consciência pessoal, João reitera e continua firme no propósito de testemunhar a respeito de Jesus. João continua falando mesmo sem a motivação de ter muita gente, para poucas pessoas. Ele reafirma qual era a sua missão: anunciar quem é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. É um testemunho repetitivo, mas aqueles que testemunham o Evangelho não sabem em qual momento o Evangelho produzirá frutos. Por isso João reitera
o Evangelho, reitera quem é Jesus Cristo. Mas só que agora esse testemunho repetitivo para 2 de seus discípulos, daqueles que o seguiam, conhecia e sabia já de sua pregação, agora ele surtiu efeito. Não precisou da afirmação completa, mas a informação introdutória ou indicativa, agora lembrou aqueles homens. Quem estava ali passando era o Cordeiro de Deus, aquele que for anunciado, o que tira o pecado do mundo. Mesmo que já fosse conhecido deles, João disse, está aqui ele de novo diante de nós. Mas dessa vez o efeito foi outro. João perdeu seguidores, mas Jesus ganhou 2 seguidores. Os 2 primeiros discípulos de Jesus, que eram discípulos de João. Diz o texto, no versículo número 37, que os 2 discípulos, ouvindo João falar isso, dessa vez, eles não fizeram nenhuma pergunta a João, e não quiseram mais ouvir a João. Eles foram atrás de Jesus. Eles seguiram a Jesus. E é interessante que o texto fala que, provavelmente para ou tirar mais alguma dúvida, ou de fato para afirmar e direcionar suas vidas decisivamente na direção de Jesus. Verso 38 diz que Jesus percebe que vem 2 pessoas seguindo, e Jesus pergunta, por que vocês estão me seguindo? O que vocês estão procurando? E eles como que querendo perguntar, e talvez não querendo perguntar, onde é que o Senhor está assistindo? Na tradução que eu li é, Rabi, onde o Senhor mora? Eles queriam mais, mas a pergunta é para provocar mesmo o início de um diálogo, e eles começam chamando e reconhecendo quem é Jesus, como o mestre, ou como o sentido original da palavra, o grande, ou referência, o sentido de Rabi, e eles assim direcionam a Jesus, e Jesus diz, a melhor resposta que eles queriam ouvir, venham ver. E é interessante que a sequência do relato mostra que eles foram sim com Jesus, e eles viram onde é que Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia todo. A Nova Almeida traduz dizendo que era mais ou menos 4 horas da tarde. A Revista Atualizada diz que era mais ou menos a hora 10ª. E aí tem uma divergência de opinião dos estudiosos do Novo Testamento. Provavelmente a Nova Almeida toma aquela conta de hora 10ª partindo de uma ideia judaica de contar o dia a partir do raiar do sol. Mas tudo indica que João não está falando de 4 horas da tarde, porque senão ele não diria o dia inteiro com Jesus. Provavelmente João está falando, e é uma observação que a gente se pergunta, para que dizer a hora? Mas é curioso, provavelmente ele está falando de 10 horas da manhã, porque já era o modo grego de contar o dia, como nós contamos, de meia-noite e de meio-dia. Os gregos já contavam assim. E precisa lembrar, João, toda vez que faz uma referência de uma palavra judaica, ele explica o sentido dessa palavra judaica. E quando ele se refere à hora, para um público grego, ele não faz questão de explicar que hora era. Por isso, provavelmente, seria que 10 da manhã, a ideia de hora 10ª. E João dá essa ideia de que ficou o dia inteiro com Jesus. E a gente pergunta, João ficou o dia inteiro com Jesus? Por que dizer que teve lá 10 horas, ou a partir de 10 da manhã, um encontro com Cristo? Porque tudo leva a crer que esses 2 seguidores de João Batista era o próprio autor do relato. É o próprio João Evangelista e André, que é o que nós vamos ver mais na frente. André, o irmão de Simão Pedro, o segundo sempre é omitido. E como é a tradição do Evangelho de João, o omisso é o seu autor. O verso de número 40 lembra que André, o irmão de Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E o verso 41 lembra para a gente que ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Eis o fruto do testemunho de João Batista, de um testemunho insistente, contínuo, de uma pessoa que não deixava de falar de sua missão ou de sua responsabilidade, que era anunciar Cristo. O testemunho de João Batista deu origem, ou o fruto desse testemunho, foram os 2 primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, o exemplar testemunho de João Batista é um testemunho exemplar, porque é um testemunho contínuo, alguém que está comprometido com essa missão de testemunhar. Mas não somente isso, eu olho para o testemunho de João Batista e eu percebo que é um testemunho exemplar, porque além de ser esse testemunho que está continuamente anunciando a pessoa de Cristo, é um testemunho também baseado no conhecimento da Escritura. Ele não fala de si mesmo, ele não fala de suas invenções ou de acordo com sua criatividade, ele não espera qualquer outra coisa. Ele fala a partir do seu conhecimento da Escritura Sagrada.
Nós percebemos isso quando João faz essa afirmação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós percebemos aqui juntos como essa afirmação ela é complexa, carregada de sentido, carregada de figuras, de significados. João se lembra desde aqueles cordeiros sacrificiais que eram apresentados diariamente no templo. João se lembra das regras de culto lá de Levítico. João se lembra do cordeiro pascal. João se lembra do cordeiro proferido por Isaías 53. João se lembra de toda a teologia revelada pelos profetas, pela lei, pela história de Israel. O testemunho de João é baseado nas promessas antigas, na revelação do Cristo lá no Antigo Testamento. O testemunho de João leva as pessoas ao cumprimento da própria Escritura, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João não ficou falando de novidades, era muito novidade, mas ele estava olhando todo o tempo para trás, para aquilo que eles esperavam, para as antigas promessas. E ele vê Jesus não somente como aquele Salvador esperado, mas ele vê como o cumprimento daquela figura do Cordeiro da Páscoa, do Cordeiro do Sacrifício, do Cordeiro de Isaías. Ele vê Jesus como a salvação prometida por Deus. E é isso que João anuncia aos seus ouvintes. Porque João sabia que nenhum outro discurso surtiria efeito, nenhuma invenção humana transformaria a vida de pessoas. João testemunha a partir do conhecimento da Escritura, porque João sabe que somente a Escritura, somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que não existe salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. João sabe que nem no céu e nem na terra há outro além de Cristo que possa salvar. Por isso que o testemunho de João é um testemunho orientado pelo conhecimento das antigas promessas. É um evangelho, é um testemunho anunciado a partir do conhecimento da Escritura Sagrada. E é o conhecimento dessa Escritura que João leva adiante. E esse conhecimento que toca o coração de André e de João, e que os faz seguir a Jesus, e faz essa mesma afirmação para o próximo que eles encontram, no verso número 41. A fala de André e João para o primeiro que eles encontram é uma fala escriturística. Nós encontramos o Messias. E João faz questão de pontuar para a gente. Messias significa Cristo. Porque lá em hebraico as pessoas diziam Messias, mas para quem eu estou escrevendo que é de língua grega, entendam o que eu quero dizer com Messias, Cristo. E é tão interessante pensar nessa ideia que ele encontrou primeiro o seu próprio irmão e não diz quem é o segundo. Porque tudo indica que depois de André e João terem encontrado Cristo, eles saíram nessa direção de encontrar os seus próprios irmãos. E nós sabemos que Tiago, irmão de João, também se tornou discípulo de Jesus. Mas como João é omisso, aqui ele não diz que é ele mesmo que está aqui, ele também não faz questão de dizer que encontrou também Tiago. E nós sabemos quem são os primeiros discípulos de Jesus desde as antigas ordens, que eram dadas para memorização. Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. São os 6 prováveis desse relato que nós lemos. São os 6 que, a partir do testemunho escriturístico de João, vieram ao conhecimento de Cristo e entregaram suas vidas ao Salvador. Encontraram primeiro Simão, e o encontro com o Evangelho concreto, Cristo, é um encontro transformador. Transformador a partir desde quando Jesus o vê. Você se chama Simão, você é filho de João. Mas agora você vai se chamar Cefas. E João explica, significa Pedro. A vida daquele homem é transformada, totalmente transformada, a partir do encontro com Cristo. Um Cristo que fora anunciado a partir do conhecimento veterotestamentário, do conhecimento do Antigo Testamento, das antigas promessas, que apontavam para um Salvador que viria. Esse é um exemplar testemunho de João. Um testemunho que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, um testemunho que é contínuo, é repetitivo neste sentido, é um testemunho que está baseado no conhecimento escriturístico, mas eu posso dizer que é um testemunho exemplar também, porque é um testemunho que aponta para o verdadeiro. Nós já falamos a respeito disso aqui, quando falamos a respeito da humildade do testemunho de João, que eu não estava preocupado em ser reconhecido, e eu gosto da fala posterior que nós ainda veremos aqui no Evangelho de João, quando ele diz que importa que ele cresça e que eu diminua. O testemunho de João não almejava colocá-lo em destaque ou trazer popularidade para a sua pessoa,
para o seu ministério, para a sua própria vida. João não estava preocupado em fundar uma nova ordem, que ele fosse o cabeça. João não estava preocupado em atrair a popularidade, ou ter popularidade diante das pessoas, ou caminhando lá em Israel, em Jerusalém, onde fosse. João estava preocupado em que sua audiência conhecesse o Cristo, a verdadeira salvação. E a sua fala, todo o tempo, faz com que as pessoas olhem para Jesus, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e possam perceber no próprio Cristo a salvação de Deus. Desde o primeiro relato que João, o evangelista, faz a respeito de João, no capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, ele diz: ele não era a luz, no versículo 8, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Era isso que falavam a respeito de João, porque era isso que transparecia do seu testemunho, do seu proceder, das suas palavras, das suas obras. No verso 19 ou no verso 15 é lembrado isso, que João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. João não queria nunca que as pessoas gostassem do seu jeito de falar, que gostassem do seu poder argumentativo, que gostassem do seu sermão. João queria que as pessoas olhassem para Cristo. A partir do verso 19, vem a comitiva até João, de judeus e de sacerdotes e levitas, perguntar: quem é você? Porque estavam pensando que João era o próprio Cristo. E João, sabedor de que aquela pergunta era motivada por isso, ele repetiu e não negou e confessou: eu não sou o Cristo. Então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou. Você é um profeta? Não, eu não sou. Eu não sou o Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: eu sou a voz que avisa, endireita o caminho de vocês, vão para Cristo. Diante de uma multidão que podia ver Jesus, João aponta de novo: eis! É uma exclamação, é um espanto, é uma contemplação. Ele está aqui diante de nós, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois, para uma pequena audiência, depois coloca a sua cabeça a prêmio, por causa do seu compromisso em anunciar Cristo. Eu digo, João, além de ter um testemunho humilde e completo, é um testemunho que se torna exemplo para a posteridade, para a cristandade seguinte, porque é esse desafio que Deus traz para a igreja. O testemunho de João é um testemunho exemplar, porque esse testemunho que é contínuo, repetitivo, ele é exemplar porque ele é baseado no conhecimento escriturístico e aponta para o correto, aponta para a salvação, aponta para Cristo. E eu digo, é um modelo para todos os outros cristãos. E nós olhamos para esse texto aqui e vamos perceber que no dia seguinte, o foco sai de João Batista. No quarto dia, João Batista não aparece mais na cena. Mas é interessante que o exemplo de testemunho continua. Não veio agora esse novo discípulo de Jesus a partir do testemunho de João. É de um encontro com Cristo, de uma simples frase que vem para Filipe. Diz a partir do versículo número 43, que no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galileia. E tudo indica que essa passagem de Jesus, na frente de João, no versículo 35, é essa caminhada de Jesus em direção a Galileia. E Jesus encontra com Filipe. E a fala não foi muito longa, porque tudo indica que Filipe era um bom conhecedor do Antigo Testamento, e nós vamos ver já por quê. Ele só diz: siga-me. E esse Filipe era de Betsaida, da mesma cidade que André. E é interessante que esses dois primeiros discípulos, Filipe e André, são os únicos discípulos de Jesus que têm nome grego. E os dois que estão escolhidos aqui para relatar isso, nesse texto, e esses dois que têm esse conhecimento do Antigo Testamento. E ele, da cidade de André e de Pedro, e Filipe encontrou Natanael. Depois dessa fala de Jesus, não há nenhum relato, mas pelo que nós vamos ver em seguida, tudo leva a crer que Filipe não hesitou. Ele também seguiu o Mestre. Nós já temos André, João, Filipe, Pedro, provavelmente Tiago, seguindo aquele raciocínio, e agora Filipe, também é um novo seguidor de Jesus. E diz que Filipe sai daquela situação e ele encontrou Natanael e lhe disse. Filipe segue o mesmo modelo de João Batista. Ele anuncia Jesus. Ele segue o mesmo modelo de André e de João. Anuncia Jesus. É por isso que nós olhamos esse modelo que é o discurso, ou que é o testemunho de João Batista, um testemunho que não pode ficar ou esperar para depois. Eles encontraram e já compartilharam. Filipe sai da mesma situação e compartilha com Natanael,
outro discípulo de Jesus, e diz: olhe, nós achamos de quem Moisés escreveu na lei. Filipe estava antenado com o conhecimento do Antigo Testamento, porque Moisés havia anunciado lá em Deuteronômio capítulo 18, que viria alguém perfeito depois. Filipe está bem ligado e estava vendo ali em Cristo a concretização daquela profecia antiga, Jesus o Nazareno. Mas é tão interessante que o testemunho que é dado por Filipe, e ele está tão apressado assim como eu em falar, que Natanael só se ligou na última palavra. Ele nem ouviu que tinha encontrado o Messias, ele só ouviu que era de Nazaré. E ele nem ficou espantado com a grandeza de ter encontrado o Messias, mas só por causa de Nazaré. E aí Natanael questiona a Filipe: rapaz, de Nazaré pode sair qualquer coisa que preste? Qualquer coisa boa pode vir de Nazaré? E Filipe responde igual Jesus respondeu a André. Vamos lá ver? Tinha melhor resposta? Venha com seus próprios olhos contemplar. A gente percebe que o testemunho é dado e o modo de Deus agir é diferente. Esse outro agiu com todos esses questionamentos, e ele vai até Jesus, no verso 47. E nós vamos ver que, ao se aproximar de Jesus, Natanael tem um espantoso sentimento, porque de longe Jesus diz: eis um verdadeiro israelita. Na sua tradução, em quem não há dolo. Naquele contexto, de tanto judeu distraído, desatento, não apegado, tem um que tem o próprio testemunho de Jesus a respeito dele. Aí é um judeu de verdade. Esse aí não tem enganação, não. Esse aí não tem fingimento, não. E Natanael disse assim: me conhece de onde? Alguém que está ali sem muita abertura para tudo o que é dito até agora. Me conhece de onde? Quem foi que disse alguma coisa? Já foi Filipe que fofocou de mim para você? Acham que vão me ganhar dessa forma? E Jesus é tão Jesus que ele diz: antes de Filipe falar com você, eu vi você lá debaixo da figueira. Não precisou de mais nada. Aquele homem caiu em profundo temor e exclama, como nós vemos no versículo número 49, mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei que Israel esperava. E nós vemos esses judeus agindo, vendo a concretude do que o Antigo Testamento tinha prometido na pessoa de Jesus. Os testemunhos foram dados. E aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: rapaz, porque eu disse só isso, você creu? Você vai ver tanta coisa maior do que esta. Porque a partir daquele momento eles seguiriam Jesus e testemunharia todos os feitos do Senhor. Mas não somente isso, porque a fala de Jesus não se resume aos feitos terrenos. Observe o versículo 51, porque Jesus acrescenta mais uma promessa, e uma promessa que faz um judeu suspirar, porque Jesus lembra de uma experiência que Jacó teve quando fugia de Esaú, e que estava dormindo num certo lugar, e que teve uma pedra como travesseiro, e que enquanto dormia ele teve uma visão gloriosa, de uma escada gloriosa, e anjos subindo e descendo, e uma visão gloriosa. Ele vai tomar essa experiência de Jacó e dizer a Filipe: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É glorioso ver o testemunho transformador e a promessa gloriosa do Evangelho. E aqueles homens dispõem suas vidas para seguir o Senhor, depois desse glorioso testemunho. Aqueles que receberam testemunho também são testemunhas. E aqui nós vemos surgir o colegiado apostólico, com os primeiros discípulos de Jesus, fruto do testemunho de João, verdadeiras testemunhas de Cristo, que têm suas vidas transformadas por esse testemunho e comprometidas com esse testemunho glorioso. Eis o exemplar testemunho de João, para o que todo cristão verdadeiro é desafiado a ser, como João, testemunha de Cristo, que fala sem cessar do seu Salvador, que fala com base na Escritura, e que o seu discurso, a sua vida, os seus atos, as suas palavras apontam
para a salvação de fato e que é modelo para outros cristãos. É assim que João está começando a exposição do porquê eu sei que Jesus é o Cristo. Ele arrola as primeiras testemunhas: João Batista, André, João, Filipe e Natanael. Eu pulei aqui de falar uma observação interessante, porque nós só encontramos o nome Natanael no quarto evangelho, no evangelho de João. No evangelho de Marcos, provavelmente Natanael é o que nós chamamos de Bartolomeu. Nos sinóticos, Bartolomeu é o Natanael do evangelho de João, segundo os estudiosos do Novo Testamento, porque provavelmente Bartolomeu tinha um nome duplo, e provavelmente João o chama de Natanael. E assim nós vamos encontrar na lista dos discípulos de Jesus, sendo inaugurada por André, Pedro, João, Tiago, Filipe e Bartolomeu, ou Filipe e Natanael. É uma boa para você ir decorando, porque é uma informação interessante conhecermos como cristãos a base dos discípulos de Jesus. Mas eu olho para cá e eu não quero só você aprenda o nome de 6 dos discípulos de Jesus, longe de mim, porque não era essa a pretensão de João. A que nos desafia essa narrativa escolhida por João? E se foi escolhida a dedo, um propósito tem, que nós não podemos deixar passar, no momento que nós paramos para refletir num texto como esse. E eu queria fazer algumas aplicações, ou trazer alguns desafios para nós diante de uma leitura como essa. E eu queria primeiro que você pudesse parar e assentir no seu coração e guardar essa informação para você. O testemunho é a poderosa ferramenta de propagação do Evangelho. O testemunho é a poderosa ferramenta de propagação do Evangelho. O testemunho é a poderosa ferramenta. Se você se lembrar dos discípulos, lá em Atos capítulo 1, Lucas narrando, eles preocupados em conhecer tempos e épocas, acaso é esse o tempo que Deus restaurará o reino a Israel? A resposta de Jesus é muito boa. Não cabe a vocês conhecerem tempos e épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Deus nos chamou para testemunhar, e essa ferramenta que nós temos. Não são encontros legais, reunião com sopa, cafezinho, parecendo uma ratoeira, uma armadilha com um pouquinho de comida, vem que eu lhe pego. Não, não é essa a ideia do crescimento da igreja. Não é ter o melhor programa para jovens, não é ter o melhor site, não são essas coisas. Nós não podemos nos deixar confundir com o que o Espírito da Bíblia quer fazer a gente se confundir. O Evangelho lembra, é uma responsabilidade pessoal de cada crente, e é a arma de Deus para alcançar o mundo, é o testemunho. E esse testemunho não é somente aquela transformação que aconteceu na sua vida, e você vai somente contar o que Deus fez, também. É necessário anunciar quem é Cristo, porque tem alguns testemunhos que parecem manual de como se prostituir, manual de como se drogar, e não é isso que a gente tem que mostrar às pessoas. A gente tem que mostrar quem é Jesus, com base no conhecimento da Escritura, apontando para Ele e não chamando a atenção para nós, como muitos fazem. A arma de crescimento da igreja é o testemunho do Evangelho. Nós não precisamos de 5 segredos para a sua igreja deslanchar. Nós não precisamos de novidades ou inovações. Eu gosto demais quando tem um curso de evangelização. Vou para o curso de evangelização. E chega lá e o pregador começa, não vou ensinar nada novo, tem que falar do Evangelho. É o melhor curso de evangelização. Porque não existe inovação, não existe novidade. É Cristo que tem que ser anunciado. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Precisamos anunciar Cristo, porque nós fomos chamados para testemunhar. Nós fomos chamados para anunciar com a nossa voz, com a nossa vida, com o nosso ser, quem é Jesus Cristo. Nós somos chamados para falar para o mundo. E o mundo não está ouvindo porque você está calado. As pessoas não estão ouvindo porque você tem esquecido de que essa é a arma que Deus quer usar. Você. Todo cristão é chamado para testemunhar. Aí eu pergunto, tu é cristão? É testemunha. Foi chamado para anunciar, como João, não atraindo para si mesmo, porque ele mesmo não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. É esse o nosso desafio, olhando para esse texto. Não podemos esperar, nós precisamos falar a tempo e fora de tempo, como Paulo exorta Timóteo. Prega, insta, quer oportuno, quer não. Exorta, repreende, nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Mas sabe o que a gente faz? A gente faz assim: dia 23 vai ter o impacto social e vai ter o Vinde a Mim. Eu vou falar do Evangelho dia 23. Não, dia 11 a cantata vai se apresentar e eu vou falar de Cristo cantando junto com o coral. E a gente vai delegando e entregando aos outros a nossa responsabilidade ou justificando a nossa omissão com atividades. Sim, dia 23 é uma oportunidade maravilhosa de você se doar, participar do Impacto Evangelístico lá em Goiânia, ou então de se juntar a um dos grupos dos jovens da UMP e da UPA que vão fazer o Vinde a Mim nos 5 projetos sociais aqui em Recife. Só é dar o nome para Augusto Simas, o presidente da juventude. Aplicação e propaganda ao mesmo tempo. Mas é uma oportunidade, mas a sua vida precisa ter esse compromisso de falar continuamente de quem é o Senhor Jesus Cristo, da verdadeira salvação. A todas as oportunidades. Paulo diz: nós devemos aproveitar as oportunidades, e o nosso falar precisa ser esse falar conquistador. Você é uma testemunha, e eu quero lembrar, o seu testemunho tem um alvo, o verdadeiro testemunho tem um alvo. O de João era Cristo. Aí eu pergunto: qual é o seu? É o teu pastor? É a tua igreja? É a tua popularidade, uma nova inscrição no teu Instagram ou no teu Twitter, um novo seguidor? É para isso que você quer anunciar o Evangelho? É para isso que você está publicando as suas devocionais nos seus stories de manhã? É para você ter mais seguidores? A gente muitas vezes até fala de Jesus, mas fala com um propósito errado, ou apontando na direção errada. A gente fala de quem é Salvador, apontando para nós mesmos, dizendo: me curtam, gostem de mim, eu quero falar do jeito que vocês gostem, para vocês me seguirem. E a gente olha para o Evangelho, a gente olha para essa experiência aqui, e nenhum desses homens tinha essa disposição. Todos eles apontavam na mesma direção: Cristo. E nós precisamos apontar na mesma direção. Nós precisamos apontar para Cristo, não para nós mesmos, não para os nossos ídolos, não para as nossas denominações, mas precisamos apontar para Cristo. Precisamos pregar Jesus Cristo. Ele é o Messias, como disseram aqui todas as testemunhas. Ele é o próprio Cordeiro de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é o Salvador do mundo. E se nós não cremos nisso, ou se isso está meio nublado diante do nosso entendimento, é por isso que a gente está anunciando a nós mesmos, ou anunciando pessoas, ao invés de Jesus. O nosso testemunho é comprometido com uma direção só: o Senhor Jesus. E aí eu ponto olhando para cá outra coisa, que o nosso testemunho não é com base no nosso poder argumentativo, não é com base na nossa criatividade ou as últimas técnicas. Tem muitas técnicas legais de anunciar o Evangelho. Já tem cursos, o Evangelho na sua mão, para facilitar, mas a mão não vai comunicar sozinha, só se for em Libras. Mas é uma técnica para você lembrar do que falar. O plano da salvação. Deus tem um plano na sua vida e não diz nunca qual é, porque não conhece o Evangelho, a criatividade ainda não memorizou o que eu tenho que falar. A gente precisa saber. Eu preciso falar conforme a Escritura quem é Jesus. É o testemunho de Cristo, é o testemunho do Evangelho. E eu queria pontuar mais uma coisa para a gente terminar agora. Não existe outra forma de vidas serem salvas e transformadas. João Batista sabia disso. André e João, depois que viram Jesus, sabia disso. Filipe, depois que viu Jesus, não teve dúvida. Natanael não encontrou outra opção de vida. Só Jesus. Se você tem sido conquistado por testemunhos de homens e frequenta cultos por causa de homens, eu quero lembrar você nessa noite: homens não salvam vidas. Só Jesus é o Salvador. Nós precisamos crer em Jesus e ter Ele nas nossas vidas como o nosso amparo, refúgio, Salvador, Redentor. E outra coisa, se você tem anunciado qualquer outra coisa para as pessoas, tentando levar uma ideia de bem-estar, conforto, transformação através dos seus cura dos seus sentimentos, nada disso vai trazer efeito salvador na vida das pessoas. A gente precisa falar de Cristo, como João falava: arrependam-se e creiam, porque é chegado o reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada de suavizar o Evangelho,
ou de criar eufemismos para tirar o foco. Nós precisamos anunciar Cristo, Cristo crucificado. Falar como diz a Escritura, para que dessas pessoas doentes e mortas, do seu interior possa fluir rios de águas vivas, como o próprio Cristo diz no capítulo 7 do Evangelho de João. Eu quero terminar fazendo a mesma pergunta que eu fiz no começo. Para que direção o seu testemunho tem conduzido as outras pessoas? Para que direção o seu modo de viver tem conduzido outras pessoas? O seu discurso, para onde aponta? Hoje é dia de reparar isso, corrigir a direção, que a sua vida direcione outras pessoas para a vida, para Cristo, para a salvação. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e, diante do testemunho de João, escolhido por João Evangelista para iniciar essa jornada do seu Evangelho, possa desafiar você a olhar para a direção que João apontou e também para o modelo que ele é de testemunha. Se sua vida tem orientado outras vidas noutra direção, que o seu Deus lhe dê graça, que você possa arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Se você tem olhado para outra direção, em busca de salvação que não é Cristo, que o Senhor lhe dê graça, ilumine o seu entendimento e você possa corrigir também a direção do seu olhar, porque somente Jesus é a salvação. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, preservada até nós hoje, na qual nós encontramos a orientação salvífica. Obrigado porque a Tua palavra hoje nos faz levantar os olhos de nossas tentativas, das outras pessoas, da própria sociedade, da política, da economia, de todos os problemas e todas as tentativas de solução humana, e nos faz olhar para o alto, olhar para Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado porque não é somente um olhar contemplativo, mas é um olhar participativo, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz parte das nossas vidas. Obrigado porque fomos alcançados por esse Evangelho contundente e transformador. Obrigado também, Senhor, pelo exemplo que João foi de testemunha, humilde, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a sua missão de falar do Senhor. Que este exemplo, Pai, possa nos acordar do nosso sono, de nossa inércia, de nossa terceirização deste serviço tão glorioso que é testemunhar do Senhor. Que nós possamos acordar para o privilégio que é ser testemunha Tua, Pai, e que possamos fazer isso como a Tua palavra nos orienta, Senhor, comprometidos com a revelação do Senhor, e que possamos fazer isso com alegria, sabedores de que não existe outra forma de que as pessoas possam ser salvas somente mediante o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que a igreja do Senhor seja acordada, para que nós possamos impactar o mundo com a mensagem de Cristo, levando o conhecimento salvífico aos Teus eleitos, Pai, e o conhecimento que condena àqueles que virarem as costas para o Evangelho. Ó Senhor, desperta-nos e enche-nos de motivação para vivermos integralmente para a Tua glória e para o Teu inteiro agrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.